Esse é o Psicologia na Veia e um dos principais objetivos deste canal é falar sobre a natureza humana. E tem várias formas de falarmos sobre a natureza humana. Eu tenho enfatizado muito o modo científico, principalmente o modo das neurociências, para falar da estrutura do pensamento, da percepção, de como a inteligência funciona, o raciocínio funciona, e a partir daí como também podemos extrair conhecimento do mundo, né? Mas existe uma maneira, eu diria que talvez até mais rica, que é a maneira que a filosofia nos convida a pensar e a entender o conhecimento. E obviamente que a filosofia tem várias ramificações e ela também determina como a ciência constitui a sua metodologia, né, as suas epistemes, né, epistemologia, né, os recortes do saber, e a partir daí faz todo sentido por que um determinado método de busca por conhecimento ou busca da verdade é constituído, né? Então a filosofia é fundamental inclusive para a ciência. E hoje eu vou fazer o segundo vídeo filosófico do canal. Até o momento eu só fiz um. E por que eu vou fazer? Porque essa semana eu tive a oportunidade de revisitar a obra de Martin Buber, obra Eu e Tu. E esta é uma obra fundamental porque, de modo superficial, eu diria que ela transforma ou salva as pessoas desta visão limitada, né, que hoje os grupos que se dizem portadores da virtude e da moral possuem para dizer o que é o amor, o que é a tolerância, o que é a empatia e vários valores nobres que sempre brotaram do coração do homem, né, do ser humano, que se compadece do sofrimento de outras pessoas. Hoje o compadecimento que temos, ele está totalmente contaminado por vieses ideológicos e muitos desses vieses têm por base uma ideia utópica de como o ser humano deve ser. E quando eu tenho um sentimento que brota no meu coração e na sua base eu já tenho uma doutrina que diz o porquê que eu tenho que me compadecer, e se a doutrina disser que eu devo me compadecer em função de um raciocínio materialista dialético, por exemplo, ou em função de qualquer base, né, estrutural, enviesada por utopias, né, ou por, sei lá, qualquer outra coisa, talvez a autenticidade de um sentimento ele já está perdido na sua base, né? E isso é muito superficial ainda, né? Mas uma obra como a de Martin Buber, ela vem te convidar para ir muito além de tudo isso que vem se falando aí, né, pelo politicamente correto, pela nova moral, né, que hoje existe. Eu vou agora um pouco além desses vieses todos ideológicos que nós padecemos, né, e que nos distanciam de sentimentos originais e autênticos que nós mesmos poderíamos ter, né, e colocaria inclusive a obra de Martin Buber num lugar que inclusive transcende, né, vai além do pensamento cartesiano atual, pensamento de René Descartes. E também colocaria o seu contraponto, né, que seria o pensamento escolástico, né? Quer dizer, a obra de Martin Buber, ela dá uma possibilidade de uma consciência ou de uma percepção relacional necessariamente, né? Ou seja, de relação com as outras pessoas, que vai muito além dessa superficialidade ideológica que vivemos hoje, construída por narrativas e utopias. Ela vai muito além do pensamento cartesiano de René Descartes, que coloca a subjetividade no centro, né? O antropocentrismo ruim no centro, e também o teocentrismo escolástico, né? Desde Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, ou seja, todo o pensamento medieval que perdurava e era o raciocínio mais oficial, por assim dizer, até o surgimento da modernidade, até o surgimento do pensamento cartesiano. Eu acho que Martin Buber é um autor que está à altura, né, destes autores que determinaram, ou que determinam hoje a estrutura ou a base da consciência humana, né? É uma pena que ele é pouco conhecido, né, e pouco estudado. Então eu vou começar a falar sobre essa obra, contrastando um pouco ela com o raciocínio cartesiano e o raciocínio escolástico. Bom, quando você pega a obra de René Descartes,
e entende o raciocínio cartesiano que ele deixou de herança para a humanidade, você também percebe muito das bases do método científico atual, método científico vigente. E a base do René Descartes é o seguinte: como é que eu posso saber que aquilo que eu vejo é verdade? Como é que eu garanto que esse livro aqui que eu estou vendo é um livro? Será que não existem forças, né, exteriores, né, que René Descartes chamou de gênio do mal, né, ou um Deus com D minúsculo, né, como, por exemplo, os maniqueístas acreditavam, né, que existiam as forças das trevas, deuses das trevas, né, que seriam capazes aí de fazer o mal, né? Será que não existe um gênio do mal aí que distorce a nossa realidade e nos deixa escravo, né? Ou nos manipula, né? Então a única forma de eu superar esse gênio do mal seria duvidando. Duvidando de tudo. Duvidando, inclusive, daquilo que meus olhos enxergam. Então, se eu estou vendo esse livro aqui do Martin Buber, eu e tu, talvez isso aqui seja uma ilusão. Então, a única forma de eu superar essa ilusão é duvidando. Então, duvide de tudo. Quando eu submeto todas as coisas à dúvida, parece que somente uma coisa sobrevive ao método da dúvida, né? Que é o próprio pensamento. Porque é o pensamento que duvida. Se o pensamento é o gerador da dúvida, ele está além da dúvida. E aquilo que está além da dúvida existe. Então, se a dúvida é o único antídoto capaz de me libertar da ilusão, aquele que gera a dúvida deverá ser a verdade. O que está, então, além do fluxo da dúvida? O pensamento, porque o pensamento é o próprio gerador da dúvida. E o gerador da dúvida tem que transcender a própria dúvida, porque senão ele não poderia nem mesmo duvidar. Se ele duvida, o pensamento é a origem da dúvida, a única coisa que existe é o pensamento, né? Portanto, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Se a única coisa, então, que existe é o pensamento do homem, o meu pensamento, todas as demais coisas deverão ser estudadas e observadas a partir da única verdade que existe, que é o meu próprio pensamento. Necessariamente eu coloco então o meu pensamento no centro, né? O antropocentrismo, o homem no centro. Então é aqui que você tem também a base para a morte de Deus, que rompe com o pensamento escolástico, que era teocêntrico, Deus no centro, né? Então o pensamento cartesiano coloca a subjetividade humana no centro. Eu nem preciso dizer que quando eu coloco a subjetividade do homem no centro, eu coloco a humanidade submetida a um risco enorme do narcisismo, do egocentrismo. E hoje a gente tem aí o advento do subjetivismo, né? Das narrativas todas, em que você apresenta dados objetivos inquestionáveis e ainda assim as pessoas relativizam esses dados objetivos e acreditam nas narrativas que elas quiserem acreditar, né? Então fica muito interessante, né, para que o relativismo impere, né? Então veja, muito do que padecemos hoje, né, vem dessa ideia de colocar o subjetivismo no centro, que é o pensamento cartesiano. Depois, quem sofisticou muito essa ideia foi Kant, né? Mas eu não vou falar da filosofia de Kant hoje no aspecto de como que a mente humana, né, percebe do seu próprio modo o universo. Eu não vou falar isso. O ponto é que o pensamento cartesiano, se levarmos ele às últimas consequências, ele é impraticável. Por quê? Eu duvido de tudo. A única coisa que sobreviveu à dúvida foi o pensamento. Como é que eu vou pesquisar qualquer coisa para além de mim mesmo? Então eu tenho que crer, eu tenho que ter fé que alguma coisa para além de mim mesmo exista. Se eu tenho que duvidar de tudo, como é que agora eu chego numa impraticabilidade da teoria? Porque para qualquer outra coisa existir, eu tenho que supor que ela exista. Mesmo que seja a partir de mim mesmo, a outra coisa que eu sempre duvidei, nada mais é então do que algo que eu tenho que crer que exista. Então essa que é a impraticabilidade
do pensamento cartesiano e, apesar de ser impraticável, ela perdura até hoje e determina muito do método científico, muito das bases da consciência humana atual. E o duro é que ninguém nem questiona isso, né? Isso é dado como um fato objetivo de realidade, né? E aí quando alguém depois aparece com fundamento, duvidando dos métodos científicos, eu vejo uma penca de colega falando: ah, não, porque se duvida da ciência, estamos vivendo novamente o período medieval. Não. Você tem que analisar quais são as bases que fundamentam muito do método científico, porque se fossem outras bases, o método científico, a epistemologia seria outra, né? Mas até aqui, tudo bem. Agora eu vou falar rapidamente do pensamento escolástico para a gente chegar no tal do Martin Buber, que é o objetivo do livro. E você vai entender por que eu tive que fazer essa introdução cartesiana e agora escolástica, porque só quando a gente faz esse contraste é que você vai conseguir intelectualmente entender a proposta de Martin Buber. Porém, a proposta de Martin Buber não é uma proposta intelectual, ela é uma proposta vivencial, né? Onde o conhecimento e a vivência, eles não têm distinção. Viver e conhecer são sinônimos, né? O que para nós hoje, dentro do modo como a nossa consciência está configurada, isso não é verdade. Viver não determina conhecimento pelo raciocínio cartesiano, pelo raciocínio científico, né? Porque o conhecimento depende da reflexão, né, que eu faço da vida, né? Inclusive, isso é um problema, porque a reflexão não é o dado face a face, o dado direto, é o dado refletido, né? E aí quando eu pego a própria reflexão como conhecimento, eu posso chegar numa deturpação, por exemplo, que é a própria filosofia analítica, que considera a linguagem, né, e a reflexão da verdade como verdade, né, ou como um próprio produtor de conhecimento. E aí, em outras palavras, eu autentico, por exemplo, eu dou autenticidade, né, uma falsa autenticidade para a retórica, né? E aí, nesse sentido, eu crio, a partir da retórica, conhecimento. E aí eu inauguro as narrativas, né? E quando eu tenho narrativas, eu não tenho mais verdade. E é o que nós vivemos hoje. Abre um jornal, abre o UOL, abre a Folha de São Paulo, abre o Estadão, abre a Veja, abre a mídia, abre a própria... Talvez a única coisa que esteja nos salvando hoje são as mídias sociais, só que a mídia social está preenchida por pessoas também despreparadas, né? Então, cabe só a você se salvar no meio de tantas narrativas, né? Mas voltemos aqui para o pensamento cartesiano, agora escolástico. Bom, embora o pensamento escolástico possa ser melhor representado por todo o pensamento de, talvez, Santo Tomás de Aquino, né, eu vou recorrer a Santo Agostinho para falar da consciência escolástica, filosofia medieval, né, que diz: eu sou mais do que aquilo que posso saber que sou. Olha a diferença do pensamento ou da consciência agostiniana para a consciência cartesiana, de Descartes, né? Descartes, através da dúvida de tudo, chega na certeza do eu. Agostinho, através da certeza de que eu já existo, me faz ter dúvida de todo o restante. Então, a certeza de Agostinho, da minha própria existência, me faz duvidar de tudo. Por isso o mistério. Por isso deve existir uma inteligência para além de mim que é responsável pela origem de tudo. E talvez isso seja Deus. Por isso, teocentrismo. E eu sou periférico. Eu necessariamente sou humilde. Não há narcisismo, não há egocentrismo aqui, porque o verdadeiro conhecimento está para além de mim. E embora eu seja algo, eu sou mais do que aquilo que posso saber que sou. Eu sei que sou, mas o fato de eu saber me gera dúvidas. Descartes não. A dúvida que me chegou na certeza, né? Olha só, eu tive que duvidar de tudo para chegar na certeza. E quando eu tenho a certeza, eu faço o quê? Eu afirmo o eu como única verdade ou como centro do mundo, né? Agostinho,
A certeza de que eu existo me tira do centro e coloca uma força para além de mim como central no mundo. Dialeticamente são opostas. Moralmente são opostas. É muito mais fácil ter devoção, humildade e amor no pensamento escolástico do que no pensamento cartesiano. Se eu entrar num raciocínio filosófico da moral aqui. Mas não é necessariamente o nosso objetivo neste momento. O que tudo isso tem a ver com Martin Buber? Olha só que interessante. Primeiro, Martin Buber, ele é diferente do pensamento escolástico porque ele também é antropocêntrico. Ele também coloca o homem no centro. Porém, ele coloca o homem no centro, mas inaugura uma condição, uma espécie de consciência que vai além de si mesmo. Pode soar contraditório. Se vai além de si mesma, ela não pode ser antropocêntrica. Não, ela pode ser antropocêntrica no sentido de que ela depende do homem, mas transcende a subjetividade do homem. E, na verdade, a centralidade do conhecimento que a experiência do eu e tu produz, ela está na relação com o outro. A centralidade está na relação. Mas a relação, ela depende do homem, do ser humano. Então, nesse sentido que existe o antropocentrismo, mas é um antropocentrismo que só vai verdadeiramente existir, ou seja, eu só posso chamar o ser humano de ser humano na medida que ele está em relação com outro ser humano ou com as outras coisas. Diferente do pensamento cartesiano, que a própria subjetividade é o fruto do conhecimento, é o fruto da verdade, então há aqui um não relacionamento. Há aqui um autismo, no sentido de estar fechado em si mesmo. Então ele supera o raciocínio, ou supera não, ele é diferente do raciocínio cartesiano, e também diferente do escolástico porque ele coloca o antropocentrismo como elemento principal, porém não um antropocentrismo subjetivo, como acontece no cartesianismo. Mas então eu vou ler, porque é muito difícil, isso aqui daria... Uma obra dessa aqui é uma obra para a vida inteira. E ela não é uma obra acadêmica. Se você colocar elementos aqui acadêmicos, você vai fazer, nunca vai chegar no tu. Você vai ficar com o raciocínio cartesiano para falar de Martin Buber. E o Martin Buber ele te convida para ir além do cartesianismo. Eu vou ler para vocês, vou colocar legendas aqui para ficar mais fácil para acompanhar. E cada pedaço que eu ler, eu vou contrapor aos conhecimentos que eu tenho de neurociência e científico, inclusive psicométrico. Vocês vão entender como é que ele te convida para uma experiência, para uma consciência para além do que nós estamos viciados a ter. Vem comigo, vai ser bem legal. Eu considero uma árvore. Posso apreendê-la como imagem, coluna rígida, sob o impacto da luz, ou o verdor resplandecente, repleto de suavidade pelo azul prateado que lhe serve de fundo. Olha que interessante. Quando você entra em relação com uma árvore, mas o que a neurociência hoje diz? Eu não vejo as coisas como elas são. O que eu vejo são representações das coisas. Portanto, eu entro em relação com as coisas através da representação que o meu cérebro produz das coisas. Portanto, isso é um autismo. Não no sentido diagnóstico, não no sentido da palavra, fechado em si mesmo. Ou seja, eu não vejo as coisas como elas são, mas eu vejo as representações das coisas que eu fiz. Mesmo que eu encontre comunalidades ou semelhanças entre as representações subjetivas. Mas na verdade a gente nunca vai saber, embora exista um consenso objetivo de que estamos vendo as mesmas coisas, de que na verdade o azul que eu enxergo é o mesmo azul que você enxerga, embora quando eu apresente uma cor azul para você e para mim, a gente chegue num consenso de que aquilo seja azul. Se você ainda não entendeu isso, em neurociência você ainda está começando a dar os seus primeiros passos. É importante entender isso, vale a pena refletir sobre isso. Então veja, ele já coloca uma qualidade de relação aqui no sentido das representações.
das imagens que criamos das coisas. Agora vamos para um segundo ponto, que é o ponto da biologia. Ele diz assim, ó: eu posso, quando considero uma árvore, senti-la como movimento, filamento fluente de vasos unidos a um núcleo palpitante, sucção de raízes, respiração das folhas, permuta incessante de terra e ar, e mesmo o próprio desenvolvimento obscuro. Eu posso classificá-la numa espécie e observá-la como exemplar de um tipo de estrutura de vida. Né? Que tipo de vida é essa? Reino vegetal. Que tipo de árvore é essa? Laranjeira, né? Mangueira. Classifico, né? Pelas suas características, biologicamente. Então, também posso crer que conheço a árvore através das classificações biológicas que nós criamos, mesmo que isso seja a partir de uma observação objetiva. Segundo ponto, que é da biologia e da física, melhor, terceiro ponto. Eu posso dominar tão radicalmente sua presença e sua forma que não reconheço mais nela, a árvore, senão a expressão de uma lei. De leis segundo as quais um contínuo fluxo de forças, um contínuo conflito de forças é sempre solucionado, ou de leis que regem a composição e a decomposição das substâncias. É isso, né? A vida é um conflito eterno entre forças que querem compor, criar, manter, preservar, e forças que querem decompor, né? Até que vem a morte. Então eu posso enxergar a árvore pelo viés destas leis que regem o mundo, que regem o cosmos, né? A física, a physis, a natureza. Quarta forma de relacionar-me com a árvore. Eu posso volatizá-la e eternizá-la, tornando-a um número. Uma mera representação numérica, né? Aqui eu coloco, né, a tabulação de dados, né? Psicologia positiva, mesmo a psicologia de saúde, que na verdade não é psicologia da saúde, é psicologia da doença, né? Estudar depressão, estudar doença, né? Mas vamos pegar a psicologia da saúde. O que é felicidade, né? O que eu faço então? Eu crio um consenso, uma validade de conteúdo entre várias pessoas para criar itens de um teste do que seja felicidade. E parece que para eu ser feliz eu tenho que ter níveis de satisfação. Então, quão satisfeito você é na parte profissional, né? Quem disse que é satisfeito recebe 1 ponto. Quem disse que não é satisfeito recebe 0 ponto. Eu pego esse 1 ponto na minha escala, no meu teste, né? Pego esse número e tabulo num programa estatístico. R, né? SPSS, né? E aí eu coloco então a felicidade, né? No caso aqui a árvore, né? Como uma representação numérica, tabulo, e depois eu vou relacionar esse número com outros números que também foram adquiridos a partir dessa mesma lógica, né? E aí eu vou colocar numa fórmula matemática esses números para dizer, né? O que essas coisas, o que é a felicidade, o que é essa árvore, né? Eu vou fazer correlação de Pearson, vou fazer comparação de média, eu vou fazer regressão linear, regressão logística, o que quer que seja, né? Essa é uma forma de eu me relacionar com o mundo, quantificando ele, né? Olha só, será que felicidade é isso? Será que tristeza é isso? Será que depressão é isso? Será que a árvore é isso? O que nós estamos fazendo então com os nossos dados científicos? Vamos lá. Continuando. Agora vem o tu, porque até o momento Martin Buber chama essas representações numéricas, biológicas, físicas e até a própria representação imagética mental como isso. Não é a árvore em si, mas é um isso, um objeto. Eu coisifico as coisas. Olha, eu coisifico as coisas, né? Mas quando eu entro numa relação com as coisas, não de modo coisificante, mas como o que ele chama de tu, a coisa muda, a consciência muda. Vem cá, aqui ele vai começar a dizer o que seria isso. A árvore permanece em todas estas perspectivas.
O meu objeto tem espaço e tempo, seu espaço e seu tempo. Ele mantém sua natureza e sua composição. Entretanto, pode acontecer que simultaneamente, ao mesmo tempo, por vontade própria ou por graça, isso é importante, ou por vontade própria ou por graça, que ao observar a árvore, eu seja levado a entrar em relação com ela. Não uma relação numérica, biológica, física, blá blá blá. Não. Ela já não é mais um isso. Ela já não é mais uma coisa. Neste momento, a força da sua exclusividade se apoderou de mim. Não devo renunciar a nenhum dos pontos de minha consideração, dos issos. De nada devo abstrair-me para vê-la. Não há nenhum conhecimento do qual me devo esquecer. Ao contrário, imagem e movimento, espécie exemplar, lei e número estão indissoluvelmente unidos nesta relação. Tudo que pertence à árvore, sua forma, seu mecanismo, sua cor, suas substâncias químicas, sua conservação com os elementos do mundo e com as estrelas, tudo está incluído numa totalidade. A árvore, no entanto, não é uma impressão, um jogo de minha representação ou um valor emotivo, subjetivo. Ela se apresenta em pessoa diante de mim e tem algo a ver comigo. E eu, se bem que tenho de modo diferente, algo a ver com ela. Ou seja, eu tenho aqui uma relação com aquilo, né? Quando eu entro no mundo das representações numéricas, eu não tenho relação nenhuma com aquilo. Eu classifiquei aquilo, eu dei nome para aquilo, eu coisifiquei aquilo. É o famoso método cartesiano. Eu, objeto, né? Aqui não tem eu e objeto. Existe uma fusão entre você e as coisas. Então, essa fusão depende da sua subjetividade e, ao mesmo tempo, depende da objetividade dos fatos, que não é representativa, nem numérica, nem física, nem nada disso, mas é uma experiência humana. Então, talvez a gente não consiga a palavra para entender ou representar isso, porque quando eu represento isso, eu já volto para o mundo das coisas. Isso é uma vivência, não é uma representação. Isso talvez não seja cognoscível, talvez. Isso talvez seja uma experiência direta, talvez seja o ver face a face e sairmos do ver obscuramente. Talvez seja isso, quem sabe? Para fechar, talvez a arte seja o elemento que mais nos aproxime de entendermos o que seria o tal do tu do Martin Buber. Eis a origem eterna da arte. Uma forma defronta-se com o homem e anseia tornar-se uma obra por meio dele. Então uma personagem, uma obra de arte, um retrato, uma música, um quadro, né? O quadro se defronta com o homem e esse quadro anseia em se tornar uma obra por meio dele. Uma personagem entra em contato comigo e eu posso dar vida a ela na medida que eu entro em relação com ela. Agora, que tipo de relação? Se for de qualidade do isso, eu estou dando vida a mim mesmo e não à obra, e não às coisas ou às pessoas. Veja o conceito de empatia e de amor como muda aqui. É diferente, né? Hoje o conceito de empatia depende do meu viés ideológico, do meu próprio autismo. Ela não é um produto do meu espírito, mas uma aparição que se apresenta exigindo do meu espírito um poder eficaz. Trata-se de um ato essencial do homem. Se ele a realiza, proferindo de todo o seu ser a palavra princípio eu e tu, a forma que lhe aparece aí então brota a força eficaz e a sua obra surge. Portanto, é uma relação imediata, é uma relação que o conhecimento ele não tem meio, ele não tem reflexão, é uma presença que só pode ser sentida. Talvez aqui a gente encontre o verdadeiro sentido do que seja a palavra amor, né? Sairmos da subjetividade cartesiana, sairmos também
não necessariamente, mas talvez sairmos do teocentrismo escolástico, que hoje não tem a mínima dificuldade porque todos somos egocêntricos ou antropocêntricos, né? Mesmo que a gente creia numa religião ou em algo, mas permitirmos presente, né? Em que a parcialidade não dá conta, mas uma totalidade, onde tanto a subjetividade, com todas as suas representações científicas, existem, né? Como o mistério, talvez, escolástico também exista, quem sabe, mas uma relação verdadeira que depende de mim, mas que ao mesmo tempo me transcenda, possa ocorrer, né? Falar sobre isso talvez seja uma profanação e talvez seja uma coisificação. Talvez entrar em relação com essa obra, tentar entender o que o Martin Buber deixou para nós, seja o melhor caminho. Então, fica como dica, eu e tu, né? Quem sabe você aí, ao ler esse livro, não tenha insights muito melhores do que o meu e não volte aqui para o canal e deixe seus comentários, suas reflexões. Quem sabe até uma entrevista não possa ser feita caso você tenha uma melhor maneira de entender o que seria uma base de consciência partindo da experiência de tu. Muito obrigado e até um próximo Psicologia na Veia.